Olá, alunos. Eu sou o professor Thiago Pérez, vocês já me conhecem. Essa é a segunda aula da disciplina de ética. E nessa aula a gente vai falar sobre o modelo cilíndrico. Mas antes, só retomando, na aula anterior nós falamos de cultura. E a cultura ela vai ser considerada um conjunto de ideias, valores e percepções. E uma dúvida que sempre me fizeram, sobretudo nas turmas de direito ou nas turmas de pós-graduação, é o que é mais importante, se é a ética ou se é a lei. Primeiro, é difícil explicar o que é um e outro. Inclusive, ao longo dessa disciplina de forma geral, ao longo do bimestre, do semestre, a gente vai tentar, inclusive, responder essa pergunta, o que é ética. Mas, já digo de antemão, sempre que houver um conflito entre a ética e lei, escolha a ética. A ética ela é perene, a ética ela é muito mais constante, a ética ela está alicerçada aos valores sociais, alicerçada ao corpo daquilo que se entende como sociedade de forma geral, enquanto a lei ela pode ser muitas vezes arbitrária. Os nossos legisladores nem sempre são as melhores pessoas, são eles que fazem as leis, por assim dizer, e as leis muitas vezes são injustas, né? Como por exemplo as leis que foram feitas sob a égide do Partido Nazista, leis totalmente antiéticas. Aliás, aqui a gente pode falar de 4 tipos de situações entre lei e ética. A primeira situação que a gente pode dizer é uma situação que é legal e ética ao mesmo tempo, ou seja, não tem impedimento legal e é considerada ética, como por exemplo ajudar um idoso a atravessar a rua, um cego ceder o lugar no ônibus. Isso é ético e legal ao mesmo tempo, legal quando dá para casar as duas coisas. A segunda situação seria uma situação que, apesar de legal, é uma situação antiética. Por exemplo, agora, na nossa quarentena aqui de coronavírus, tem faltado álcool em gel em todos os lugares e em muitos casos as pessoas estão comprando dúzias, né? Estão comprando milhares de álcool em gel, milhares de papel higiênico. Olha a que ponto chegamos, né? Papel higiênico. E isso é uma situação, apesar de legal, ou seja, não há um empecilho, né, do cara poder comprar a quantidade que ele bem queira, é uma situação antiética, ou seja, porque ao comprar muito, falta para todos, né, por assim dizer. Outro tipo de situação seria uma situação que é ilegal e antiética, como por exemplo produzir, disseminar pornografia infantil ou ainda snuff movies, cometer um assassinato, enfim, antiético e ilegal. E um outro tipo de situação poderia ser uma situação que é ilegal, mas é ético, como por exemplo levar uma criança que está doente no banco de trás de um carro, mesmo sem ter a cadeirinha. Tudo bem, não tem a cadeirinha, é ilegal, mas é extremamente ético dar essa carona e seria antiético não dar essa carona. Bom, agora indo, né, ao modelo cilíndrico, nós podemos falar que a cultura, de forma geral, ela vai se dar como dependente de 3 variáveis, né, que elas vão atuar de forma estruturante, ou seja, elas vão exercer pressão, elas mesmas são estruturadas, e as pressões elas são tanto endógenas, ou seja, internas, ou exógenas, externas. Bom, a princípio o modelo ele vai falar de 3 variáveis: infraestrutura, estrutura social e superestrutura. E nós podemos adicionar uma 4ª estrutura que seria o meio ambiente. Então, primeiro, meio ambiente. Uma definição simples: conjunto de variáveis bióticas e abióticas que se relacionam à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, o ar, o clima, o solo, a fauna, a flora. Como, por exemplo, um lugar muito quente. Essa é uma pressão ambiental que vai determinar várias coisas, como por exemplo as formas como as pessoas vivem, né? Ou ainda o coronavírus é uma variável ambiental, afinal os seres eles estão no meio ambiente, que vai influenciar a sociedade como um todo. Sem o meio ambiente ele vai determinar toda a cultura de forma geral e também vai ser determinado em larga medida pela cultura. O segundo nível é a infraestrutura, que vai envolver todo tipo de padrão de produção, distribuição e ou assimilação de valores, ou seja, tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve transações econômicas, transações monetárias. Vamos dar vários exemplos aqui. Fábricas de qualquer tipo de item, desde fábricas de computadores, fábricas de varas de pescar, fábricas de eletrônico, fábricas de carro,
agricultura, pecuária, o ensino, camelô, tráfico de drogas, enfim, qualquer coisa que envolva de maneira formal ou informal produção, distribuição ou assimilação de valores. Terceiro, ou melhor, de itens econômicos, né? Outro nível, a estrutura social, ela vai corresponder às instituições, ou seja, aqui a gente pode entender como um atalho para chegar, são decisões governamentais, são decisões legais, normativas, como por exemplo decisões do governo federal, decisões do governo estadual, do governo municipal, ou ainda decisões do âmbito legislativo, decisões do âmbito judiciário, ou seja, é algo que vem de instituições formais. E o último nível, a superestrutura, ela vai dizer respeito ao imaginário coletivo da sociedade, ou seja, a forma como nós compreendemos as coisas em uma sociedade, como na sociedade brasileira, como por exemplo os ritmos musicais, o nosso sertanejo, por exemplo, nosso sertanejo raiz. Aqui no Brasil ele é facilmente reconhecido, né, os cantores, né, como por exemplo Chitãozinho e Chororó, quem não conhece? Agora, isso é porque a nossa superestrutura é comum, ou seja, a gente compartilha os mesmos substratos culturais, por isso a gente vai ter as mesmas ideias, valores e percepções mais ou menos semelhantes. Mas, por exemplo, na Itália, o Chitãozinho e Chororó não vão ser cantores conhecidos, por assim dizer. É a forma como as pessoas vão encarar os problemas, vão encarar as sociedades, vão traçar os seus objetivos, etc, etc. Vamos tentar traçar alguns exemplos práticos, né? No modelo, apesar das variáveis estarem em inglês, no Prezi também está assim, é por conta da imagem. A imagem, ela saiu desse livro, o livro Princípios de Antropologia, do professor Haviland, junto com seus colaboradores. Aliás, melhor livro de antropologia cultural que eu já tive acesso. Eu gosto de falar que esse livro me acompanhou até para a lua de mel, enfim, já andou comigo em todos os lugares. E nesse modelo, a primeira variável que nós temos em volta, né, do cilindro é o meio ambiente, essa parte verde. Então, de novo, conjunto de variáveis bióticas e abióticas. Então, o clima, o ar, as condições do solo, o relevo, o planalto, a fauna, flora, dentre outros fatores. O segundo, a infraestrutura, como diz aqui, a base econômica da sociedade, o modo de subsistência. Outro nível, a estrutura social, diz respeito aos valores que são imbuídos por instituições, ou seja, valores normativos, né, de instituições formais. E a superestrutura é a visão de mundo. Vamos tentar então traçar alguns exemplos. O desastre nuclear de Chernobyl, que aconteceu na década de 80. Primeiro, uma usina nuclear, em que nível vai se encaixar dentro dessa estrutura? É uma infraestrutura, ou seja, pois ela produz valores financeiros, né? Ela é uma atividade profissional. Então, uma mudança na infraestrutura, ou seja, um desastre nuclear levou a uma mudança no meio ambiente que se tornou radioativo, que se tornou impróprio à vida humana. Consequentemente, a estrutura social mudou, ou seja, a ordem, né, que se teve, né, do governo russo foi de esvaziar o lugar o quanto antes. Então as pessoas tiveram que simplesmente largar as suas coisas do dia para a noite e ir lá, e a superestrutura mudou, ou seja, a forma como as pessoas encaram aquele lugar mudou. A maior parte das pessoas encarava aquele lugar, ou melhor, os que moravam lá, né, encaravam aquele lugar como o lar, e depois passaram a encarar aquilo como algo hostil, um lugar que não dava para ir, etc, etc. Essa mesma dinâmica que nós explicamos, ela pode ser usada para entender, por exemplo, o desastre de Fukushima, também um desastre nuclear, em 2011, na cidade de Fukushima, no Japão, de novo. A usina nuclear, uma infraestrutura, o meio ambiente, né, o mar, que inclusive é uma região litorânea, né, a cidade se tornou contaminada pela radiação. A estrutura social foi enfática, o lugar foi proibido, as pessoas tiveram que abandonar os seus empregos, abandonar suas coisas, abandonar suas casas, e a superestrutura, ou seja, a visão de mundo dessas pessoas também mudou. Vamos tentar dar um outro exemplo.
A Segunda Guerra Mundial. Foge aqui do arcabouço nós lastrarmos todos os motivos, mas primeiro, houve um descontentamento político entre nações, ou seja, algo que se dá no âmbito da estrutura social, levando as pessoas a entrarem em conflito. Durante esse conflito houve por parte de todos os países uma propaganda em massa, né, contra os inimigos, contra os eixos, contra o aliado, enfim, o que mudou a percepção das pessoas, né? O que deu base, inclusive, ao surgimento de sentimentos totalitários e de ódio, como, por exemplo, o nazismo, né? O regime levado a cabo pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, com a ascensão de Adolf Hitler. Além disso, a infraestrutura também se modificou, se criou uma série de indústrias para alimentar a guerra. Aliás, a gente pode dizer também que o avanço tecnológico aqui foi estratosférico, né, com muito investimento governamental, mas numa guerra de todos contra todos, né, e o meio ambiente mudou radicalmente. Se nós formos visualizar, por exemplo, as fotos do final da Segunda Guerra Mundial, já em 1945, do que sobrou da Alemanha, ou do que sobrou do Japão, foram países devastados, né, então, de novo, todas as estruturas, né, entrando em contato uma com a outra. Vou dar mais um último exemplo. O desastre da Vale, primeiro em Mariana e posteriormente na região de Brumadinho. Primeiro, se deu em nível infraestrutural, ou seja, a Vale é uma companhia financeira de mineração, mas produz valor econômico. Atingiu o meio ambiente por conta do rompimento das barragens. Automaticamente a estrutura social se viu obrigada a reagir, prestando assistência às pessoas, inclusive levando, né, a Vale a julgamento, a justiça, ao âmbito judiciário, e a superestrutura, a forma como as pessoas encaravam o mundo nesses lugares mudaram, né? Aliás, o ofício dessas pessoas, de novo, voltando à infraestrutura, lembrou, por exemplo, as pessoas que trabalhavam como pescadores, né, populações ribeirinhas, nessas regiões, tiveram que abandonar o seu ofício, né, a sua infraestrutura. Afinal, o meio ambiente estava contaminado, os peixes estavam contaminados por metais pesados. E a superestrutura ela vai mudar tanto na forma, se a gente pensar como os habitantes, né, da região de Brumadinho, da região de Mariana, vão encarar, por assim dizer, a região, né, vão encarar o mundo, como também a forma como as pessoas veem a empresa Vale do Rio Doce. O que fez, por exemplo, os valores das ações, em ambos os casos, despencarem, né? Bom, então, passado isso, alguns resuminhos. Então, primeiro, a infraestrutura, só para a gente relembrar, ela vai representar as fundações econômicas da sociedade, inclui as práticas de subsistência, ferramentas, equipamentos e também relações institucionalizadas e subordinadas de produção. E aqui, nessa foto, existem vários tipos de infraestruturas, né? A prostituição pode ser encarada como uma infraestrutura, ou ainda um pescador com seu ofício, ou ainda um marceneiro, ou ainda uma grande indústria petrolífera, não importa o tamanho, né? Importa a atividade, né? Que seja uma atividade econômica. Já a estrutura social vai envolver as relações balizadas por regras, por isso que eu falo do ponto normativo, que mantém o indivíduo como um ator de uma determinada sociedade. Ou seja, submetido, né, subordinado a regras que são outorgadas em âmbito institucional. Essas variáveis vão incluir o lar, a família, as associações, as relações de poder, incluindo a política. Além disso, vai falar dos relacionamentos balizados por regras de uma mesma sociedade. E aqui é importante denotar um ponto. A estrutura vetoriza formas de coesão, ou seja, formas como as pessoas vão se relacionar aos grupos sociais, levando os indivíduos mais ou menos a satisfazer suas necessidades básicas. Como, por exemplo, uma lei que vai permitir monogamia ou que vai impor
a poligamia, ela vai de encontro, ela vai aos interesses da sociedade em questão. Dificilmente uma lei, uma estrutura social que seja antagônica à superestrutura consiga sobreviver por muito tempo. E por fim, a superestrutura ela vai representar um sentimento comum. Eu gosto dessa frase, sentimento comum de determinada sociedade ou grupo que compõe os elementos da identidade e da visão de mundo de forma geral. Um corpo coletivo de ideias, crenças, valores compartilhados por um grupo de forma mais ou menos semelhante. Aqui nós colocamos, por exemplo, um grupo de sacerdotes da Igreja Católica. Eles vão ter uma superestrutura, eles vão ter uma forma de pensar comum, de encarar o mundo comum, da mesma forma que os habitantes da Coreia do Norte, liderada por Kim Jong-un, também vão ter uma forma muito peculiar de enxergar o mundo, ou ainda os brasileiros, né, vão ter uma forma de enxergar o mundo que vai ser discrepante, por exemplo, dos habitantes da Nâmbia, da Mauritânia, dentre outras populações. Então, em suma, ao longo dessa unidade nós falamos, ao longo dessa aula, nessa aula de ética, nós falamos sobre o modelo cilíndrico e que vai se definir pelo meio ambiente, pela infraestrutura, entendendo a infraestrutura como toda a base econômica, como toda a base produtiva, estrutura social, toda a base normativa e superestrutura, o imaginário coletivo, o sentimento comum de uma sociedade. No nosso fórum vai ter uma atividade, acessem o fórum por favor, a participação de vocês é muito importante, deixem também as dúvidas, sugestões também se tiverem, enfim, vai ter uma atividade simples para nós relacionarmos o atual fenômeno do coronavírus com o nosso modelo cilíndrico. Lembrando que o vírus é uma variável ambiental e é só a gente responder as perguntas, como por exemplo a infraestrutura, o mercado está sendo afetado pelo coronavírus, a estrutura social, ou seja, a forma como os governos respondem às leis está sendo afetado pelo coronavírus. E por fim, o imaginário coletivo, o sentimento das pessoas também se afeta pelo coronavírus? Essas são perguntas para responder lá no fórum. Gente, muito obrigado, bons estudos para todos e vamos respeitar a quarentena.